Os apóstolos. Ah, tá bom. Então vai chamar nesse Paracatu. Glória a ti que mostras a luz, glória a Deus nas alturas e paz na terra para os homens a benevolência. Louvamos-te, bendizemos-te, adoramos-te, glorificamos-te, agradecemos-te por tua grande glória. Senhor Rei, Deus celestial, Pai onipotente, Senhor Filho unigênito, Jesus Cristo e Espírito Santo, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tiras os pecados do mundo, tem piedade de nós, tu que tiras os pecados do mundo. Aceita a nossa súplica, tu que estás sentado à direita do Pai, tem piedade de nós, porque tu és o único Santo, tu és o único Senhor Jesus Cristo, na glória de Deus Pai, amém. Diariamente te bendigo, louvando o teu nome para sempre e pelos séculos dos séculos. Dignifica-nos, Senhor, para que estejamos neste dia guardados e impecáveis. Bendito é, Senhor, Deus dos nossos pais, que o teu nome seja louvado e glorificado para sempre. Amém. Exerça-se, Senhor, sobre nós a tua misericórdia, segundo esperamos em ti. Bendito é, Senhor, ensina-me os teus mandamentos. Eulogitosi Kyrie, Viraxon metadike o matasu. Bendito é, Senhor, ensina-me os teus mandamentos. Tu foste, Senhor, o nosso refúgio, de geração em geração. Disse, Senhor, tem piedade de mim, cura minha alma, porque pequei perante ti. Em ti, Senhor, me refugio, ensina-me a
fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus, porque em ti está a fonte da vida, e na tua luz vemos a luz. Estende a tua misericórdia sobre os que te conhecem, Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Agios O Θεός, Υιός, Agios αθάνατος, ελέησον ημάς, κουτούνουσον ηλέη, κουτούσον ηλχαουί, κουτούσον ηλαδίλα, ιαούντο χαμνά. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Santo imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. hoje se realizou a salvação do mundo. Louvemos aquele que ressuscitou do sepulcro, a essência de nossa vida, porque pisou a morte com a morte, dando-nos a vitória e a grande misericórdia. Elogison Despota, Cristo ressuscitou os mortos, pisando a morte com a morte e dando a vida aos sepultados. Christos Anesti ekmenon thanaton patisas, ektinemas dinastizoi, arissamenos. Que Deus se levante, os seus inimigos serão vencidos, e os seus adversários fujam diante da sua face. Cristo ressuscitou dos mortos, pisando a morte com a morte e dando a vida aos sepultados. Tal como o fumo se dissipa, assim eles sejam dispersos, semelhança da cera que se derrete diante do fogo. Christos anesti ekmenon thanaton patisas, etis Dinastizoi arissamenos. Pereçam os ímpios em face de Deus, rejubilem os justos em sua presença. Cristo ressuscitou dos Mortos, pisando a morte com a morte e dando a vida aos sepultados. E este é o dia em que o Senhor fez, exultemos e alegremos-nos nele. Christos anesti Ekmenon thanaton patisas, etis dinastizoi arissalenos. Doxa Patri και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Cristo Ressuscitou dos mortos, pisando a morte com a morte e dando a vida aos sepultados. Em paz oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Pela paz que vem do alto e pela salvação de nossas almas, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Por este santo tempo, por todos os que nele vêm com fé, devoção e temor a Deus, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Pelo nosso Pai metropolita Nectários, pela venerável ordem dos presbíteros, hieromônios, diáconos, monges e por todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo, oremos ao Senhor.
Pelo nosso Brasil amado e protegido por Deus, seu governo, exército e povo, oremos ao Senhor. Pela Santa e Grande Igreja de Cristo, por esta santa metrópole, por nossas paróquias, cidade, por toda cidade, viva e povoado, e pelos fiéis que nelas habitam com fé, oremos ao Senhor. Por um clima favorável, pela abundância dos frutos da terra, e por tempos de paz, oremos ao Senhor. Pela segurança de todos aqueles que viajam por terra a marear, pelos doentes, aflitos, cativos, e pela salvação de todos, oremos ao Senhor. Para que sejamos livres de toda tribulação e a perigo e adversidade, oremos ao Senhor. Protege-nos, salva-nos, tem piedade de nós e guarda-nos, ó Deus, pela tua graça. Memorando a Santíssima, Puríssima, bendita e Senhora, gloriosa nossa, Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, todos os santos, encomendemos-nos mutuamente uns aos outros e toda a nossa vida a Cristo nosso Deus. Porque a ti pertence toda a glória, honra e adoração, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Aclama a Deus a terra inteira. Pelas Intercessões da Mãe de Deus, ó Salvador, salva-nos. Canta a glória do teu nome, dá glória ao teu louvor. Pelas intercessões da Mãe de Deus, ó Salvador, salva-nos. Diz a Deus quão temíveis forem tuas obras, pela grandeza de teu poder, se submeterão a ti os teus inimigos. Pelas intercessões da Mãe de Deus, ó Salvador, salva-nos. Diante de ti toda a terra se prostre e te cante louvores. Tes prazeres de Israel toco, sonimas. ainda em paz, oremos ao Senhor. Protege-nos, salva-nos, tem piedade de nós e guarda-nos, ó Deus, com a tua graça. Amém. Orando a Santíssima, Puríssima, bendita e gloriosa Senhora nossa, Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, com todos os santos, encomendemos mutuamente uns aos outros e toda a nossa vida a Cristo nosso Deus. A ti, Senhor. Porque terão reino, poder e a glória, a força, ó Pai, Filho e Espírito Santo, agora sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça brilhar sobre nós a sua face. Salva-nos, ó Filho de Deus, que ressuscitaste dentre os mortos, a nós que a ti cantamos, aleluia. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Salva-nos, ó Filho de Deus, que ressuscitaste dentre os mortos, a nós que a ti cantamos, aleluia. Levantem-se, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Sonimasi Etheo, o Anastase, Necron, Sanonasi, aleluia. Que Deus os abençoe e o temam todas as extremidades da terra. Sonimasi Etheo, o Anastase,
Anastase Necron, Psalmon Dasin Alleluia, Doxa Patikeio, que Agio Pneumati, que Nikeai, que Istus Eonaston Eononami, Onogenis Gio, que Logos tu Theou, Athanatos Iparvon, que Catad examenos, de Atimiteran Sotirian, Sarcothine, et Isagias Eotoku, que ai Partheno Marias, Antrethnon en Anthrophisas, Isravophiste Christeo Theos, Thanato Patisas, Ison, tis Agios Triados, Synoxazomenos to Patri, que to Agio Pneumati, Sosonimas, Estou teu para fome faz. Porque tu és um Deus bom e filântropo, e nós te glorificamos, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus se levante e seus inimigos sejam vencidos, que seus adversários fujam diante de sua face. Cristo ressuscitou dos mortos, pisando a morte com a morte e dando a vida aos sepultados. Tal como o fumo se dissipa, assim eles sejam dispersos, a semelhança da cera que se derrete diante do fogo. Christos anesti, eterno thanaton patissas, et dimas tisoi, arisamenos. Pereçam os ímpios em face de Deus, e jubilem os justos em sua presença. Cristo ressuscitou dos mortos, pisando a morte com a morte e dando a vida aos sepultados. Este é o dia em que o Senhor fez, exultemos e alegremo-nos nele. Christos anesti, eterno thanaton patissas, et dimas tisoi, arisamenos. Porque a ti pertence toda a glória, honra e adoração, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. E papá, desceste ao túmulo imortal e destruíste o poder do inferno, ressurgiste vitorioso, ó Cristo Deus, dizendo às mulheres portadoras de aromas: alegrai-vos, dá paz aos teus apóstolos, que ressuscitas os que estão decaídos. Sabedoria, ergamo-nos. Efé proskinizome, que prospersome, Christo, sosonimas ie Theo,
τον εχμαλώτων ελευθερώτης και το προφόχο υπερασπιστής, ανθενότων ιατρός, βασιλέο υπερμαγός, το Θεοφόρε μεγαλομάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό τον Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Του Κυρίου δεηθόμεν. Porque Tu és santo, Deus nosso, e nós te glorificamos, Pai, Filho e Espírito Santo, e pelo século, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Ai, Deus, o Θεός, Άγιος, ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Santum Deus, Santum poderoso, Santum imortal, tem piedade de nós. Ai, Deus, o Feroz, ai, Deus, isquiros, ai, Deus, afanatos, eleison, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύχια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Αγίος, ο Θεός, Αγίος, ισχυρός, Αγίος αθάνατος, ελέησον ημάς. Estejamos atentos. Leitura dos Atos dos Santos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos que foram dispersados pela perseguição no tempo de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, pregando a palavra somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, entrando em Antioquia, pregavam também aos gregos, anunciando-lhes o Senhor Jesus. A mão do Senhor os guiava, e grande foi o número dos que recebiam a fé e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Enviaram então Barnabé até Antioquia. Ao chegar, alegrou-se vendo a graça de Deus, e a todos exortava a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, pois era um homem bondoso, cheio do Espírito Santo e de fé. Assim uniu-se ao Senhor considerável multidão. Em seguida partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Encontrou-o e o levou para Antioquia. Durante um ano estiveram juntos naquela igreja e instruíram muita gente. Foi em Antioquia que pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos. Por aqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, de nome Ágabo, pôs-se a anunciar pelo Espírito uma grande fome em toda a terra. Esta veio com efeito no império de Cláudio. Os discípulos resolveram enviar socorro
aos irmãos da Judéia, cada um segundo suas posses. Assim o fizeram, enviando a coleta aos anciãos, por intermédio de Barnabé e Saulo. Aleluia, aleluia, aleluia. In suto anagnosti. E com teu Espírito, sabedoria, levantemo-nos todos para ouvir a proclamação do Santo Evangelho, segundo ao seu Salvador Jesus Cristo. Paz com todos. E com teu Espírito. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo o evangelista São João. Doxa si Kyrie, doxa si. Estejamos atentos. Naquele tempo, Jesus chegou assim a uma cidade da Samaria chamada Sicar, próxima das terras que Jacó havia dado a seu filho José. Estava ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Era quase meio-dia. Uma mulher da Samaria veio tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. A mulher samaritana respondeu-lhe: como é que tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Em resposta, Jesus lhe disse: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, serias tu que lhe pedirias que lhe daria água viva. A mulher disse: Senhor, não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde tens, pois, essa água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele bebeu, junto com os filhos e os rebanhos? Jesus respondeu: quem bebe dessa água tornará a ter sede, mas quem beber a água que eu lhe der, jamais terá sede. A água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. A mulher pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não sinta mais sede, nem precise vir aqui buscar água. Jesus lhe disse: vá chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: respondeste bem, eu não tenho marido. De fato tiveste 5, e aquele que agora tens não é teu marido. Nisto disseste a verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram a Deus neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus lhe disse: mulher, acredita em mim, vem a hora em que neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis, que não conheceis, mas adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e quem o adora deve adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse então a Jesus: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, está para vir. Quando vier, ele nos fará saber todas as coisas. Disse-lhe Jesus então: sou eu que falo contigo. Nisso chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que ele queria ou o que estava falando com ela. A mulher deixou o cântaro, foi à cidade e disse a todos: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Cristo? Eles saíram da cidade e foram até onde estava Jesus. Nesse meio tempo, os discípulos insistiram com ele: mestre, come. Mas Jesus lhes disse:
tem uma comida que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros: será que alguém lhe trouxe alguma coisa para comer? Jesus disse: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós que daqui a 4 meses chegará a colheita? Pois bem, eu vos digo, levantai os olhos e olhai os campos já brancos, prontos para a colheita. Quem faz a colheita recebe o salário, e quem colhe o fruto da vida eterna, a fim de se alegrarem juntos com o semeador e o que colhe. Pois nisto verdadeiro é o provérbio: um é que semeia, outro o que colhe. Eu vos enviei a colher o que não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós aproveitastes o trabalho deles. Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram em Jesus, pelo fato de a mulher haver dito: ele me disse tudo o que eu fiz. Assim, quando os samaritanos foram ter com Jesus, pediram que ficasse com eles. Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram quando ouviram falar, e diziam à mulher: já não cremos apenas por causa da tua conversa. Nós mesmos ouvimos e recolhemos e reconhecemos que este é realmente o Cristo, Salvador do mundo. Doxa si Kyrie, doxa si. Podem sentar-se. A fim de que Estamos na página 16, pelo teu tá? poder, nós te glorificamos pelo teu venerabilíssimo nome, Pai, Filho e Espírito Santo, agora sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Representamos os querubins e que cantamos o hino 3 vezes santo, a afastemos de todo mundanismo, a fim de acolhermos o Rei de todos. Itam cherubim mestis.
Acontece. De todos vós, cristãos ortodoxos, lembra-se o Senhor Deus do seu reino, em todo tempo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. E nosso Pai metropolita Nectários, lembra-te, ó Senhor Deus, do teu reino, perpetuamente, agora sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. E todos nós aqui presentes e de todos os cristãos ortodoxos, em especial de todas as mães, avós, bisavós e progenitoras, lembra-te, ó Senhor Deus, do teu reino em todo o tempo, agora sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. Em especial de nosso meu Pai, metropolita Primaz Melétios, por sua saúde. Amém. De todos os fiéis ortodoxos já falecidos, de todas as mães, avós, bisavós e ancestrais, cuja memória hoje nos recordamos, lembra-te, ó Senhor Deus, do teu reino, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Escoltados invisivelmente pelas legiões angélicas, aleluia, aleluia, aleluia. Completemos a nossa súplica ao Senhor. Pelos preciosos dons aqui apresentados, oremos ao Senhor. Por este santo templo e por todos os que nele vêm com fé, reverência, temor a Deus, oremos ao Senhor. Para que sejamos livres de toda aflição, ira, perigo e adversidade, oremos ao Senhor. Ampara-nos, salva-nos, tem piedade de nós e guarda-nos, ó Deus, pela tua graça. Amém. Para que este dia todo seja perfeito, sagrado, pacífico e sem pecado, supliquemos ao Senhor. Um anjo de paz, guia fiel, guarda de nossas almas e de nossos corpos, peçamos ao Senhor. Parasco Kyrie. O perdão e a remissão de nossos pecados e culpas, peçamos ao Senhor. Parasco Kyrie. Tudo que é bom e proveitoso para as nossas almas e a paz para o mundo, peçamos ao Senhor. Parasco Kyrie. A graça de passarmos os últimos dias de nossa vida em paz e na penitência, supliquemos ao Senhor. Parasco Kyrie. Um fim de vida cristão, pacífico, sem dores, irrepreensível, uma sentença favorável no tribunal de Cristo, peçamos ao Senhor. Parasco Kyrie. Comemorando a nossa Santíssima, Puríssima, Bem-aventurada, gloriosa Senhora nossa, Mãe de Deus, Virgem Maria, com todos os santos, encomenemos mutuamente uns aos outros, e toda a nossa vida a Cristo nosso Deus. Pela misericórdia do teu Filho unigênito, com o qual és bendito, juntamente com teu Santíssimo, bom e vivificante Espírito, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. A paz esteja com todos. Amemo-nos mutuamente uns aos outros, para que, comunhão de Espírito, professemos a fé. Ateraion, que aigion, velmo, triada, homonosion, que ahariston. As portas, com sabedoria estejamos atentos. Todos juntos, a página 20 e 21, rezemos o credo niceno constantinoplano.
Creio em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e que procede do Pai, e que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Fiquemos respeitosamente em pé, permanecermos com temor, estejamos atentos para oferecer em paz a santa oblação. Oh, misericórdia de paz, o sacrifício de louvor. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam com todos vós. Imitato pneumatus. Elevemos os nossos corações ao alto. Deum me prostum Kyrion. Agradeçamos dignamente ao Senhor. Action que diceon. E entoa o hino da vitória, clamando, bradando e dizendo: Agios, 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 Kyrios Sava, Pliris, oranos, que gistis doxa si, Hosanatis psychis, evlogimenos o ergomenos, en anoma ti Kyriou, Hosana en tis psychis. ia ser traído, ou melhor, ele se deixava trair pela vida do mundo. Ele tomou o pão em suas santas, imaculadas mãos, deu graças, abençoou, santificou, partiu e entregou aos seus discípulos e apóstolos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, para a remissão dos pecados. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomando o cálice, disse: Bebei dele todos, isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Lembrando, pois, o memorial de tudo quanto foi realizado para a nossa salvação, a cruz, sepulcro, a ressurreição, ao terceiro dia, ascensão aos céus, o Shalom à direita do Pai, e a segunda e gloriosa vinda. O que é teu, de ti recebendo, oferecemos em tudo e por tudo. Em tudo e por tudo. Nós te Nós te louvamos.
nós te bendizemos, nós te agradecemos, ó Senhor, e te suplicamos, ó Deus nosso. E faze deste pão o corpo precioso de teu Cristo. Amém. E do que contém este cálice, o sangue precioso de teu Cristo. Amém. Dando-os pelo poder do Espírito Santo. Amém, amém, A amém. fim de que se tornem para aqueles que recebem a purificação da alma, remissão dos pecados, comunhão com o Espírito Santo, plenitude do reino dos céus. Confiança em ti não causa de juízo e condenação, nós te oferecemos ainda esse sacrifício espiritual por aqueles que encontraram repouso na fé, antepassados, pais, patriarcas, profetas, apóstolos, pregadores, evangelistas, mártires, confessores, ascetas, e por todo o Espírito justo falecido na fé, e especialmente pela nossa Santíssima, Puríssima, Bendita e Gloriosa Senhora nossa, Mãe de Deus e sempre Virgem Maria. Actionis tis o alifos, Macarisem sentis Theotokon, Iantim Macariston que panamomiton, que mitera tu feuimon, tintimioteran to cheruvim, que doxoteran asinclitos to serafim, tia diaforos, theologon te cursan, tioton theotokon, semenali Recorda-te, ó Senhor, em primeiro lugar, de nosso Pai metropolita Nectários, e guarda-o para as tuas igrejas, para que ele possa pregar retamente a tua palavra de verdade, em paz, na santidade, honra, saúde, numa vida longa e fiel. Amém. Embrotes mysticilito, archiepiscopo Meletios, Haris Tiagias, Kistricias, Quirinisun, Timon, Ias, Macromesonda, que o Frotonda, que o Logos, Ticis, Arifias. E por todos aqueles que cada um de nós tem em suas mentes, e por todos, e por todas. E por todos, e por tudo. E concede-nos que com uma só voz e um só coração glorifiquemos e exaltemos teu venerável, magnífico nome, Pai, Filho e Espírito Santo, agora sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Que a misericórdia do grande Salvador e Senhor nosso Jesus Cristo esteja com todos. Que metato pneumatus. Tendo comemorado todos os santos, ainda em paz, oremos ao Senhor, pelos preciosos dons aqui ofertados e santificados, oremos ao Senhor, para que nosso Deus, glorificando também com os seus santos no seu altar, e perfume de suavidade espiritual, derrame sobre nós a graça do Espírito Santo, oremos ao Senhor, e a unidade da fé, a comunhão do Espírito Santo, recomendemos mutuamente uns aos outros e toda a nossa vida a Cristo nosso Deus. E concede-nos com toda confiança, sem condenação, ousamos chamar-te, Pai, a ti, ó Deus celestial, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pater imon, quaentis uranis, agastito tornomasso, elfetel vasilieso, benefito do felimasso, os moranon que vitis tonator imon por impiucho, dosim insimeron, que afesimin tal filima taimon, os que mis afimitos ofiletes imon, que mis sinex mas inspirasmon, que a Larissa e mas a poto puniru. Pois
glória, ó Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. A paz esteja com todos. Pneumatisu. Inclinemos as nossas cabeças perante o Senhor. Pela graça, misericórdia e grande amor de teu Filho unigênito Jesus Cristo, com quem és bendito juntamente com teu Santíssimo, bom e vivificante Espírito, agora sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Proscomen. Estejamos atentos, os dons santos para os santos. Isaios, Isquerios, Isu Christos, Isdoxa Theu Patros. Amém. Oração antes da comunhão, página 31. Eu creio, Senhor, e confesso que tu és verdadeiramente Cristo, Filho de Deus vivo, que viestes ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o primeiro. Creio também nestes dons, são teu puríssimo corpo e teu sangue precioso. Suplico-te, pois, tem piedade de mim e perdoa as minhas faltas voluntárias e involuntárias, cometidas por palavras e ações, consciente ou inconscientemente, e torna-me digno de participar, sem incorrer em condenação, dos teus puríssimos mistérios, para a remissão dos pecados, para a vida eterna. Amém. Como indigno que sou, poderei entrar no esplendor dos teus santos. Se ouso entrar na câmara nupcial, minhas vestes irão me acusar, pois que não são apropriadas para as bodas, e serei então expulso pelos anjos. Em teu amor, Senhor, purifica minha alma e salva-me. Amado Mestre, Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que a recepção dos teus santos mistérios não seja para mim causa de juízo e condenação, mas por tua misericórdia sirva de defesa e proteção à minha alma e ao meu corpo, e de remédio aos meus males, penhor da vida futura em teu reino. Recebe, Senhor, neste dia a tua ceia mística. Eu não darei os teus mistérios aos teus inimigos, nem te darei o beijo como Judas, mas como ladrão arrependido te confesso. Lembra-te, Senhor, quando entrares no teu reino. Christos anesti, Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos neste domingo de Dia das Mães chuvoso. Mas a gente vê a graça de Deus e a presença de Deus na roseira lá fora. Veja que ela floresceu por Dia das Mães. Olha que bonito. Amados, primeiramente, cumprimentar a todas as mães, a todas as mulheres. Nós temos ouvido coisas, antes de entrar no Evangelho propriamente dito, mas quero falar isso porque eu fico indignado. Nosso irmão da Igreja Católica, o Frei Gilson, tem sido muito perseguido pelo que ele tem falado. E ele falou o quê? O que está em Gênesis. E o que está em Gênesis? Que a Eva, a mulher, foi feita da costela do Adão e que ela veio para ser aquela que ajuda o homem.
E ele deu uma explicação linda e maravilhosa. Ele falou assim, que aquela palavra submissão que está na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, não é da mulher se humilhar, não é da mulher se rebaixar, não é da mulher ser menos que o homem. Nós hoje estamos numa sociedade em que tudo vira mimimi. É ridículo. Só que ele deu uma explicação linda. E eles fizeram um corte e só falaram a primeira parte. Mas eu tenho que defendê-lo porque eu não suporto injustiça. A igreja do Velho Calendário é aquela que os padres e os bispos vão presos porque brigam. E a gente briga mesmo. O certo é o certo. A gente não passa pano pro pecado. Gostou, gostou. Não gostou, coma menos. Não estou nem aí. Não preciso de ninguém. Eu venho, faço a minha missa aqui, está tudo bem. E ele falou, olha que lindo, que a mulher é a base. A mulher sustenta o homem. Os gregos falam, o homem é a cabeça da casa, mas a mulher é o pescoço. Ou seja, ela faz ele virar a cabeça para onde ela quer. Então, os gregos já estavam muito à frente no pensamento do que hoje esse povinho, Zé Povinho, do mimimi. Então, essa é a primeira parte que eu acho importante falar. Ouvi e depois li um artigo que um dos papáveis fez, que é aquele... ele não é arcebispo, ele já é cardeal, é um cardeal da França, negro, o Sarra, que ele falou o seguinte, a mulher, além de ser a criação mais especial de Deus, e receber a maior bênção e milagre, que é gerar um filho, ela tem o papel mais lindo da criação. Porque o que seria do homem sem a mulher? Foi o que aconteceu com Adão. Por que Adão precisou da Sara? Porque ele estava triste, ele estava sozinho. Apesar do Éden ser maravilhoso, o céu, o lugar encantado, ele estava só. E como diz na palavra de Deus, não é bom que o homem fique só. E também por quê? Porque como diz a tradição judaica, Lilith, que foi a primeira mulher do Adão, não soube compreender o Adão e foi contra Deus. E mais uma vez o Adão ficou só. Então, parabenizar as mães, quando a gente tem a oportunidade de fazer uma oração para aquela mãe que vai em breve dar à luz, é uma alegria. Porque a Igreja Ortodoxa tem oração para tudo que vocês possam imaginar. É muito bom, é muito lindo, porque a gente vê a graça de Deus no ventre daquela mãe. Naquele momento da concepção em que o Espírito Santo sopra vida naquele ventre. Olha que milagre lindo. E como a mulher é especial. E nós temos tantas mulheres especiais na história da igreja, mas a maior é a mãe do próprio Criador, Maria, que foi a Eva que deu certo, a Eva que não desobedeceu, a Eva que cumpriu o que Deus quis que fosse cumprido. Foi aquela que teve força para ver o filho na cruz sofrendo. Foi aquela que teve força para ver o Cristo morrer, mas também foi aquela que foi abençoada de ver o Cristo ressuscitar. Hoje, nós lemos na Epístola e no Evangelho algo fantástico. Primeiro, para aqueles que dizem que a sé universal da Igreja de Cristo é Roma, é um grande erro teológico, como está hoje lido na Epístola. O primeiro lugar em que os cristãos foram chamados cristãos foi em Antioquia, que hoje é a Síria. Então, a primeira sé apostólica de Pedro e Paulo
Repito, Pedro e Paulo foi Antioquia. Então, este é o patriarcado mais antigo. Número 1. Lembrando para os romanos que Pedro foi para Roma para morrer. Ele não foi lá para fazer milagres, ele não foi lá para pregar, ele não foi lá para nada. Ele foi lá para seguir o destino de todos os apóstolos. Morrer por Cristo. Muito bem. Isso é o mais importante. Então nós temos que ter a noção que a fé, ela se inicia no Oriente, não no Ocidente. Por isso que a nossa tradição é a mais antiga. Muito bem. Depois nós temos o Evangelho da Samaritana. E pouco importa se os judeus se davam ou não com a Samaritana. Nós temos 3 coisas que o Cristo fala, que são pontualíssimas, que são, número 1, Ele é a própria água viva. Ele é o alimento e a saciedade sem fim. Por que Ele é a saciedade sem fim? Porque nós, antes de sermos matéria, somos energia. É a energia de Deus. Lembrando que somos feitos de 3 coisas: matéria, carne, alma, que é a única coisa que nos pertence, e o Espírito, que é o sopro do Espírito Santo, que é quando dá vida na barriga da mãe. Muito bem. Então, vamos explicando a teologia da situação. Depois, ele explica sobre o que você tem que fazer para alcançar. É servir. A samaritana serviu ao Cristo. Aquele que não serve em nome de Cristo não tem obras. Não tendo obras, não tem salvação. Não adianta só ficar rezando para você. Aí vocês vão me dizer, mas e aquelas freiras ou monjas e os monges que passam a vida apenas rezando? Mas eles não rezam só para a salvação própria, eles rezam pela salvação do coletivo. Então eles têm obra, sim. Obra espiritual. A obra não é só material. E terceiro e último, mais uma vez, o Cristo acolhe. O Cristo é o único que acolhe a todos como somos. E Ele conhece a história da vida de cada um de nós. Os nossos erros, os nossos acertos, as nossas fraquezas, as nossas virtudes. E Ele nos recorda, Ele nos recebe, Ele nos abraça, Ele nos acolhe. Porém, Ele acolhe o pecador. E Ele fala o quê? Estás curado. Vá e não peques mais. Não é isso que Ele sempre fala? Então, o problema não é você pecar, mas é você continuar fazendo aquele pecado. Aí vocês vão dizer, mas é quase impossível não pecar, todos os dias eu peco. Verdade, eu também peco. Peco pelo pensamento, peco no coração e principalmente peco na boca. Porque eu sou humano, por isso que a gente reza. Ele é o único sem pecado. Mas não é por isso que a gente vai avacalhar a coisa e fazer o que quer da vida. Cristianismo não é bagunça, que pode tudo e está tudo certo. Aí nós entraríamos no problema de passar pano para as coisas erradas. Então, amados, hoje, vocês que aqui estão, vão tomar da água viva que é a comunhão, que foi isso que Ele nos deixou. É a nossa herança por direito, porque nós escolhemos estar, permanecer e principalmente ser de Cristo. Através do batismo, através
da comunhão, através da oração. Portanto, nós ortodoxos temos a obrigação dobrada de nos mantermos como Deus quer, através da Sagrada Escritura, através da nossa santa tradição e das leis da igreja, que são os cânones, que estão no cuidado. E não interessa o que os outros falam. Igual essa semana, um senhor, talvez por desconhecimento, falou, porque a igreja Gox não é canônica, porque os outros falam por uma questão política. Seguia. Amados, aproveito para explicar. O que faz uma igreja ser canônica? Número 1, sucessão apostólica válida. Ou seja, um dos 12 apóstolos foi fazendo bispos, até que chegou em nós. Número 1. Número 2, o que faz uma igreja canônica? Já fala, cânones, canônica, obedecer à lei. O que está aqui na Bíblia, na Sagrada Escritura, nos cânones. Mas você não tem comunhão com a igreja de Atenas. Você não tem comunhão com o patriarcado ecumênico. Lógico que eu não tenho comunhão. Como é que eu vou ter comunhão se eles mudaram o calendário? Isso vai contra os cânones. Como é que eu vou ter comunhão se eles são ecumenistas e rezam com qualquer um? E que não são cristãos. Como é que eu vou rezar, fazer uma missa com um muçulmano? Como é que eu vou fazer uma missa com um budista? Pelo amor de Deus. São heterodoxos, respeitamos todas as religiões, mas não podemos rezar junto. Como que eu vou ensinar os puros e santos mistérios do Cristo para quem nem acredita no Cristo? Como o Filho de Deus, o Deus vivo, o Verbo que se faz carne. Então, eles, sim, estão heréticos. Heréticos porque não obedecem os cânones. Então, os não canônicos são eles. Ter comunhão não adianta se você não obedece os cânones. Tudo que você faz vai por água abaixo. Como eu sei que de padres ortodoxos, que são maçons, e que inclusive um deles nos persegue, anátema. Pelo amor de Deus, se é para me vender para o diabo, prefiro ser perseguido. E outra coisa, as verdadeiras igrejas ortodoxas, no sentido de caminharem conforme estão os cânones, são aquelas que realmente não são reconhecidas, são aquelas que são perseguidas. Por quê? Porque nós não aceitamos ficar passando pano para coisa errada. Se eles querem, problema deles. Nós vamos fazer certinho. Vamos ter poucos fiéis? Vamos. Vamos ter dificuldades? Vamos. Vamos ser perseguidos? Vamos. Como em alguns lugares do mundo, somos até mortos. Mas nós caminhamos para a salvação, para o Cristo. Ele é importante. Porque esse corpo uma hora vai perecer, uma hora eu vou morrer. Morrer hoje ou morrer amanhã, tanto faz. O importante é estar na presença de Deus, por isso tomar a comunhão, para que a gente possa chegar lá no temível tribunal de Cristo, Ele olhar e dizer, você foi pecador, você não merece ir para o céu, mas você tentou me seguir da melhor forma possível, e pela minha misericórdia, porque eu sou Deus, entra. Essa é a diferença. Porque nenhum de nós tem qualidade suficiente para poder ir para a presença de Deus. Nós temos essa noção. Para vocês terem uma ideia, o único jeito que teria para a gente ir direto assim, era ser batizado e morrer em seguida para não ter perigo de fazer pecado. É o único jeito. Mesmo assim, Deus é tão misericordioso que Ele abre uma exceção. A partir do momento que você toma a comunhão,
e você tem Ele dentro de si, é a oportunidade de você poder chegar na presença dele ileso. Tanto é que eu sempre rezo a Deus, Senhor, que eu possa morrer num domingo depois da missa, que eu tenha tomado comunhão, para eu ter alguma chance de ir para o céu. Principalmente porque todos brincando falam que a maioria dos bispos estão no inferno. Então, Deus tenha misericórdia da minha alma, né? Então, é assim, queridos. Então, olha, hoje nesse Mezzo Pentecostes, nós estamos entre a metade da Páscoa e indo agora para o Pentecostes. Estamos bem no meio entre as duas festas. É o momento da gente pensar na ressurreição e pensar que o Consolador, o Espírito Santo, vai vir para nós, mais uma vez. E Ele está em nós, Ele está no coração de cada um de vocês. Por isso, mantemos o nosso coração limpo, o nosso coração puro, nos livremos dessas mundanices, para que a gente possa, sim, verdadeiramente, receber agora a Santa Comunhão e estar pleno do Cristo, tá bom? Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por último, eu só quero dar uma bênção especial, que a gente depois grava e coloca na internet, que são para as mães atípicas, tá? Então, amadas mamães, que são mães solos, mães atípicas, a igreja as recebe, a igreja vos ama e a igreja quer vos ajudar e quer vos abençoar nessa data especial, pois vós sois mãe e pai, seja pelo motivo que for. Portanto, que a graça e a plenitude do Senhor Deus Todo-Poderoso, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, vos abençoe grandemente e abundantemente em todas as áreas das vossas vidas, desde o discernimento a criar os vossos filhos, mas principalmente com prosperidade financeira, pois não é fácil criar dignamente e com base um filho hoje em dia. Então, que você, mãe, receba hoje, neste domingo, todas as graças de Jesus Cristo, da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns a todas as mães presentes e pela internet. E um abraço muito especial para a nossa querida Afiná, que hoje é aniversário dela e não pôde estar aqui, que mora longe, e também é dia das mães, queria estar com a mamãe dela. Então ela me pediu se hoje ela poderia não assistir à missa presencialmente e ir na casa dela. Então que Deus abençoe a você, a vossa família e também a minha querida Evangelia, a todos. E a mamãe da Afiná também. Deus abençoe. Padre, vamos dar comunhão. Com temor a Deus, com fé e amor aproximai-vos. Recebei o corpo de Cristo e cantei tua glória imortal. Recebei O corpo de Cristo e cantei sua glória imortal. Aleluia, 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 aleluia. aleluia, 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 amém. Servo de Jorge, servo do corpo, servo do nosso Jesus Cristo, paz, proteção da carne, para a vida eterna. Amém. Salva, ó Deus, o teu povo e abençoa a tua herança. Temos a luz verdadeira, recebemos o Espírito Celeste, encontramos a fé justa, adorando a indivisível Trindade, porque ela nos salvou. Perpetuamente, agora sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Sabedoria, estejamos atentos, tendo recebido os celestiais
puríssimos e imortais, e como dignos mistérios de Cristo, demos graças ao Senhor. Kyrie eleison. Ampara-nos, salva-nos, tem piedade de nós, e guarda-nos, ó Deus, pela tua graça. Amém. Pedindo que este dia todo seja perfeito, sagrado, pacífico e sem pecado, encomendemo-nos mutuamente uns aos outros, e toda a nossa vida a Cristo nosso Deus. A ti, Senhor. Porque Tu és a nossa santificação, e nós Te glorificamos, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Retiremo-nos em paz. Roguemos ao Senhor. Kyrie eleison. Senhor, que abençoas os que Te bendizem, santificas os que confiam em Ti, salva o Teu povo e abençoa a Tua herança, conserve a plenitude da Tua igreja, santifica aqueles que amam a beleza da Tua casa, e concede-lhes a glória pelo Teu infinito poder. Não abandones a nós que em Ti confiamos. Concede, ó Senhor, a paz ao Teu mundo, às Tuas igrejas, aos Teus sacerdotes, aos governantes, exército e todo o Teu povo, pois todo dom perfeito e dom perfeito procedem de Ti, ó Pai das luzes. E nós Te glorificamos, damos graças e adoramos, Pai, Filho e Espírito Santo, agora sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo ressuscitou dos mortos, pisando a morte com a morte, e dando a vida aos sepultados. Christos anesti, eterno thanaton baptistas, et exemes gimastizoi, arissamenos. Cristo ressuscitou dos mortos, pisando a morte com a morte, e dando a vida aos sepultados. Oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Padre, abençoe em nome do Senhor. Ó Cristo, nosso Deus verdadeiro, ressuscitado dos mortos pela intercessão da Tua puríssima, bendita e imaculada Mãe, pelo poder da Tua preciosa e vivificante cruz, pela proteção das veneráveis e incorpóreas potências celestes, pelas súplicas do venerável e glorioso profeta e precursor João Batista, de todos os gloriosos apóstolos dignos de todo louvor, dos santos, gloriosos e vitoriosos mártires, de nossos santos padres teófilos, de nosso Pai entre os bispos, São João Crisóstomo, autor dessa liturgia que celebramos, de São Jorge, mártir vitorioso, patrono dessa igreja, dos santos e justos orivós de Deus Joaquiniana, de todos os santos cuja festa hoje celebramos, e de todos os santos tenha piedade de nós, e salva-nos por sua filantropia e infinita bondade. Que a Santíssima Trindade abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um santo e abençoado domingo. Parabéns a todas as mamães, as que estão aqui presentes, vivas conosco, e também as nossas vovós, que já foram, mas que estão nos nossos corações e ali também vivem, né? Então que a gente sempre lembre dos nossos antepassados com amor, com carinho, principalmente com muita gratidão, porque aí eu acho que a palavra é essa, é gratidão, porque se estamos aqui é graças a elas. Efkom Padagion Patera Nimon Kyrie, Su Christeu Feus Imon Kyrie, que sou Sorima. Amém. Um santo domingo então a todos, e amanhã, 19 horas, São Miguel Arcanjo, aqui ou pela internet. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Christos anesti. Christos anesti. O Amasirham. Atamkam. Christos vascres. Vai ensinar as crianças. Bom, vamos agora para o nosso coquetel.